Bem-vindos! Eu sou Cláudia Armon, fundadora da Armand Company, consultoria especializada no mercado de luxo. Este podcast é um oferecimento da Mirabilis, conteúdo que gera movimento. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, no meu primeiro podcast, não poderia ser outra pessoa, uma pessoa que eu tenho, assim, extrema admiração por ela, porque eu acompanho desde a época da faculdade, toda a trajetória, o legado que ela deixou nesse mercado de luxo. Então, Bianca Soares, antes da faculdade, né, na verdade, a gente começou a gente se conheceu no cursinho, e a Bianca, ela tem uma trajetória incrível de empreendedorismo e executiva. Ela está há 20 anos trabalhando com hospitalidade no segmento de luxo. Bianca, muito obrigada por estar aqui. É uma honra te receber no meu primeiro podcast da Armand Company. Obrigada, Cláudia, pelo convite. Primeiro dizer que a admiração é mútua e eu tenho muito orgulho da sua trajetória executiva também, que a gente compartilhou e dividiu nos primeiros anos pós-faculdade, e da sua trajetória nesse mundo de luxo, de serviços e produtos de luxo que você vem já há mais de 10 anos fazendo. Obrigada pelo convite e um prazer estar aqui com você. Então, vamos começar, Bianca, o nosso bate-papo contando um pouco sobre o que você faz hoje, como é o seu mercado, explicar um pouco da Matueté, das suas outras experiências no mercado de luxo. Então, você pode começar a contar para a gente um pouco mais? Com certeza. Hoje eu sou gestora da divisão do braço imobiliário da Matueté, que é uma produtora de viagens de altíssimo padrão. A Matueté foi criada há mais de 20 anos com o intuito de oferecer experiências para esse mercado de luxo. Então, dentro desse ecossistema de viagens e de produção de viagens de altíssimo padrão, surgiu a necessidade de buscar alternativas de hospedagem em alguns destinos muito procurados por estrangeiros, principalmente no Brasil, que não eram muito bem servidos pelas hospedagens tradicionais, de hotéis, de pousadas. Então, assim, ao longo dos anos, foi se construindo um portfólio de propriedades que eram, por vezes, de amigos, de clientes, que passaram a oferecer essas suas propriedades, essas suas casas espetaculares, para locações de temporada, com serviços adicionados a essas locações. Sim, então isso faz 20 anos. 20 anos. Entendi. E me conta um pouco mais, então, sobre esses pilares principais estratégicos do seu negócio hoje, que você enxerga como sendo essenciais para fazer esse negócio acontecer. O negócio de aluguel de casas espetaculares para um público de altíssimo nível. Olha, eu acho que o primeiro pilar do negócio de locação de imóveis de alto padrão com serviços é o encantamento. Esse cliente, ele já viu de tudo, ele já vivenciou de tudo, ele já se hospedou em praticamente todo tipo de grandes hotéis e hotéis especiais no mundo inteiro. Então, o primeiro pilar desse negócio é o encantamento, né? Ele quer se sentir uau, ele quer ter um impacto quando ele chega, ele quer ter um impacto na experiência que ele vive no imóvel, ele quer viver algo diferente, ele quer ter uma experiência, de fato, inesquecível. Então, acho que esse é um dos primeiros pilares e dos mais importantes nesse segmento de hospitalidade de altíssimo padrão. Outra coisa que a gente não pode esquecer quando atende esse público de alto padrão é a confiança. Eu tenho a confiança aqui em algumas frentes, né? Uma é não só do hóspede, que busca esse tipo de acomodação e de hospitalidade, mas do proprietário, que cede, entre aspas, que aluga um imóvel de altíssimo valor, imóveis esses que têm obras de arte, têm peças muito especiais, não são imóveis que são construídos para investimento, e sim são imóveis de uso próprio. São imóveis que eles também desfrutam como família e com amigos. Então, são imóveis que exigem um zelo e um cuidado muito grande. Então, esse acho que é o segundo pilar, nessa confiança que é depositada tanto no hóspede e no cliente que se hospeda nessa casa, nessa vila, quanto
para nós para quem gere essa locação e essa propriedade. Então, acho que esses são os dois principais pilares. Um terceiro pilar é precisão e agilidade. A gente tem muito pouco espaço para erro. A gente tem pouca margem de erro. São pessoas extremamente exigentes, extremamente demandantes. Então, o nível de excelência para a entrega desses serviços é altíssimo. Entendi. Muito interessante. E quais seriam os principais desafios para você montar esses pilares? Então, eu acredito que o pilar da confiança, obviamente, é porque vocês oferecem serviços excepcionais. A pessoa que aluga a casa, ela tem confiança em você porque vocês têm todo um cuidado com a alocação, etc. Então, vocês não alugam para qualquer pessoa, eu acredito eu. Mas quais são os grandes desafios de você proporcionar a excelência, proporcionar a segurança, em todas essas estratégias? Olha, eu vou dizer que o primeiro desafio é de mão de obra, por uma série de motivos. Primeiro porque a mão de obra que entrega esse serviço na ponta é uma mão de obra que não é da empresa que faz a gestão da locação. É uma mão de obra de um proprietário. Esses imóveis pertencem a diversas pessoas, com diversos backgrounds, com diversos padrões até de serviço. Então, a primeira e principal preocupação que a gente tem é com relação à mão de obra, e para isso a gente busca qualificar, tentar ao máximo qualificar essas pessoas e brifar essas pessoas no serviço que elas vão prestar. E o segundo grande desafio é de infraestrutura física, vamos dizer assim. Então, lembrando que a gente está no Brasil, eu ofereço casas na região litorânea, principalmente, em destinos que, por vezes, na alta temporada, faltam água, destinos que, por vezes, falta luz, internet, por um excesso de visitantes, por falta mesmo de infraestrutura básica pública até, né, viária, a malha aérea no Brasil é super desafiadora. Então, tem infraestrutura básica no Brasil que, por exemplo, na Europa, que já está há muito mais décadas oferecendo o serviço de locação de vilas, não se enfrenta com tanta frequência quanto a gente aqui no Brasil. Obviamente, a gente também tenta contornar, é bastante desafiador, e o cliente que entra e compra esse tipo de serviço, ele não se contenta com uma justificativa de que a empresa de energia elétrica não está prestando fornecimento de energia elétrica adequado. Então, é extremamente desafiador nesses dois aspectos, eu diria. Sim, porque a realidade dele é completamente diferente, né? Sim. E puxando esse gancho dos estrangeiros, você está me falando que a grande maioria dos seus clientes, eles são estrangeiros. Então, qual que é a sua percepção a respeito do futuro, né, que está se delineando a respeito do turismo de alto luxo no Brasil? Eu digo, questão de oferecer espetáculos, oferecer restaurantes. Como é que você está enxergando isso? Você está enxergando que está aumentando de uma maneira estruturada ou não? Você tá imaginando um futuro com mais dificuldade ainda? Você é mais positiva, mais pessimista? Como você enxerga esse futuro da hospitalidade de alto luxo? Eu vi até recentemente numa feira de turismo de luxo fora do Brasil, que reuniu empresas de todos os continentes. Eu vi, acho que, duas grandes vertentes, né? Uma vertente que busca um turismo sustentável e legítimo, autêntico, local, que, por vezes, a gente no Brasil se destaca até, e acho que eu vejo de uma forma muito positiva, porque eu acho que a gente pode oferecer isso de uma forma destacada de outros destinos mais tradicionais, como, por exemplo, os europeus. Então, existe uma busca por essa experiência local, essa vivência do que se passa naquele entorno. A Amazônia está muito em alta, né? Sim, super em alta. Inclusive, a Amazônia, esse ano, nessa feira que eu estive,
o prêmio de Changemaker foi ganhado por um brasileiro que há 25 anos mora na Amazônia e oferece um turismo diferenciado Que legal. na Amazônia. Esse Então, turismo tem algum nome? Porque às vezes eles é ecoturismo, não é bem. não é bem ecoturismo, mas as palavras que a gente sempre vê repetidas vezes quando se fala de turismo desse tipo é de sustentabilidade e de promoção das comunidades locais e da vivência local. Então, existe essa vertente que eu acho que destaca o Brasil, por motivos óbvios, né, naturais até que a gente tem. Sim. E uma outra vertente, sim, é dessa experiência que você comentou, de gastronomia, de arte. A gente tem no Brasil o maior museu a céu aberto em Inhotim. A gente tem uma série de exposições, uma série de artistas e realmente um cenário cultural e artístico destacado hoje. Então, tem sim uma procura, tanto para parte mais local, sustentável, de natureza, quanto um turismo cultural mais voltado para experiências gastronômicas, experiências de wellness, experiências de um quiet luxury, mas de bem-estar pessoal até. Sim, minha próxima pergunta seria justamente sobre isso, sobre esses serviços satélites que acabam girando em torno do seu negócio. Eu queria entender se vocês vão entrar nesses serviços satélites, eu digo wellness, culturais, etc. Vocês têm interesse nisso? Vocês veem, como você disse, você vê o potencial, né? Sim. Vocês vão entrar nisso ou vocês vão ficar focados realmente nesse turismo de aluguel de vilas? Olha, há 20 anos atrás, quando eu comecei a fazer locação de vilas com serviços, não existia outra possibilidade de fazer locação de uma casa que não fosse através de meia dúzia de players no mercado. Ao longo dos anos, foram surgindo novos players e, ao longo dos anos, também houve a criação do Airbnb. Então, as plataformas de locação se apresentaram para o mercado, inicialmente, talvez para um turismo e para uma possibilidade de hospedagem mais enxuta, mais simples. Só que hoje se vê um leque, você tem possibilidade de A a Z em todas essas plataformas hoje em dia. Então, aonde que as empresas tradicionais e os players mais fortes de mercado, nesse mercado de vilas, se diferenciam, se destacam? Justamente oferecendo esses serviços. Então, apesar de não ser in-house, não ser uma coisa que a empresa tenha dentro de si própria, são serviços que são necessários hoje. A gente precisa estar antenado e constantemente buscando oferecer essas experiências associadas a essa hospedagem. Porque ele faz parte daquele pilar Exatamente. né, de surpreender. Exatamente. Então, é constante até o treinamento, por exemplo, do meu time e um treinamento que, inclusive, através de outras áreas que são complementares dentro da Amatueté, é necessário que a gente esteja constantemente buscando quais são essas experiências que esse tipo de público busca. Porque ele não busca a hospedagem pura e estritamente. Ele busca uma vivência diferenciada naquele destino, que inclui e engloba todos esses serviços potencialmente. Esses serviços vão de A a Z. A gente oferece hoje o que você imaginar. O mais óbvio é o gastronômico, tem os de atividades físicas como um todo, exercícios, personal trainer, yoga, e outros prestadores de serviço para fazer o atendimento no imóvel, mas vão de birdwatching a estrelas e, enfim, todo tipo, e todo dia surge uma nova. Quando você pensa que já viu de tudo, surge mais uma possibilidade que algum curioso, algum cliente tem vontade de fazer. Bom, eu ia deixar essa pergunta por último, porque eu tenho mais uma, mas eu vou já aproveitar o gancho e perguntar para você quais foram as experiências mais inusitadas que os seus clientes pediram para você. Porque imagino que, como você tem clientes de altíssima renda,
são pessoas que querem extrapolar qualquer tipo de experiência. Então, conta pra gente o que foi de mais surpreendente, assim, que vocês realizaram e os seus clientes saíram satisfeitos. Porque eu sei que você tem 20 anos aí de histórias, então... Olha, são tantas, muitas, são muitas. Eu tentei lembrar, assim, de umas três, e agora você falando, eu lembrei de uma outra que eu acho que eu quero falar antes das que eu já tinha planejado. Eu já tive a oportunidade de atender um cliente estrangeiro que foi para a Amazônia, e ele foi atendido por um grande chefe brasileiro, premiado, talvez o mais conhecido, que é o Alex Atala, lá na Amazônia, que cozinhou para ele. Então, um personal chef O Alex Atala foi até lá. foi até a Amazônia para fazer um jantar. Que Incrível, em tudo. E ele pediu exatamente esse chefe. Exatamente. Eu já tive, mais recentemente, eu tive um cliente que montou para os netos. A locação de vilas é buscada muito por famílias multigeracionais, né? Avós, pais e netos, porque é uma configuração que permite tanto a flexibilidade com relação a horários de refeições, quanto uma convivência próxima de todos os que estão ali, né, ao invés de estarem separados em quartos. Mas, recentemente, eu tive um cliente que pediu que montássemos um circo para os netos dele na vila que ele alugou, na casa que ele alugou, com direito à lona e tudo. Então, não eram só as atividades. Então, já tive um circo montado, literalmente. Numa casa. Incrível. E tem essas que, para mim, são as mais incríveis, as mais bonitas, que são aproveitando da exuberância natural que a gente tem no Brasil. Então, um jantar, por exemplo, iluminado por tochas, no meio dos Lençóis Maranhenses, no meio de uma praia de rio na Amazônia, igualmente. Um que você adora, uma roda de... Eu tive o privilégio de atender um estrangeiro que veio comemorar 40 anos no Brasil, em grande estilo, e pediu que vivesse uma experiência, foi na Bahia, que vivesse uma experiência baiana legítima, e a gente surpreendeu na chegada dele, surpreendeu eles com uma estrutura montada também num areal, com tochas e uma roda de capoeira imensa. E ele ficou super emocionado quando viu. Ele nunca tinha visto ao vivo, e a gente organizou essa chegada em grande estilo. Mas tem muitas e muitas histórias, tem pedidos exóticos, inusitados, nunca teve nenhum que a gente não atendeu ainda. Quando aparece um pedido inusitado e difícil, desafiador, a gente tem mais vontade ainda de entregar e surpreender, e que ele vá embora e pense, essa daqui eu jamais vou esquecer. Tá em alta valorizar, né, a brasilidade, e eu vejo muito isso na sua fala. Então, quando você traz uma roda de capoeira, é justamente isso, né, que o estrangeiro se encanta, e ele quer ver. Ele não quer mais a rotina da vida dele, ele quer viver esses mundos, né, diferentes do dele. Então, eu acho que vocês conseguem, com uma, assim, maestria, desenvolver essas experiências que são memoráveis, né? Eu acho que vocês não vendem aluguel, vocês vendem memórias eternas, né? De famílias e amigos. Eu acho, assim, muito, muito interessante esse mercado. Lembrando que essas pessoas têm oportunidades e passam a vida fazendo viagens incríveis, né? São pessoas que conhecem o mundo, que já desbravaram muitos lugares. Eu tenho clientes que já conheceram 85 países, já ficaram em todos os hotéis de rede, grandes hotéis. Hits, Four Seasons. Todas as possibilidades, já viveram de tudo. Então, quando ele chega e faz um pedido de viver um Brasil autêntico, na Bahia, nos Lençóis Maranhenses, na Amazônia, em Foz do Iguaçu, buscar justamente todas essas experiências e todas essas possibilidades que só a gente oferece, né? Porque ele já viu em outros lugares, ele já comeu aquilo em outros destinos, em outros países. Então, o que destaca a gente? O que diferencia? Então, realmente, acho que
é um ponto alto e é o que realmente se vê quando o cliente busca Brasil, esse pedido de comer, de assistir, de viver o que o local vive, porém em grande estilo, né? De forma memorável, não é também de qualquer jeito, né? Com certeza, com certeza. E eu, assim, eu enxergo, um- eu tenho uma visão muito positiva do futuro do turismo, do luxo no Brasil. Eu acho que algumas regiões do Brasil, elas têm uma riqueza muito grande que se elas souberem trabalhar segurança, essas experiências, eh, tem tudo para dar certo. Eu lembro muito do exemplo do Pantanal com o On Safari, que é o Mário Haberfeld foi o fundador desse projeto, e é incrível, que é também de luxo, é muito bacana. E ele conta que no Pantanal existia muita matança das onças, porque os locais enxergavam as onças como Ameaça. ameaça aos bois, porque elas matavam os bois. Então, eles criaram toda um- um- uma mentalidade. Eles começaram a divulgar de que a onça não era inimiga, ela poderia ser utilizada como turismo, né? Então, mudaram a mentalidade daqueles moradores, dos boiadeiros, para não matarem mais as onças e criaram todo um ecoturismo em volta da, das onças. Então, existe todo um passeio para você ver onça, ver toda a natureza local do Pantanal, e ele conseguiu realmente transformar aquele ambiente em um ambiente protegido para aqueles animais tão bonitos, tão bacanas. Então, eu enxergo com bons olhos. Eu espero que nosso Brasil, que é tão enorme, né, tão diverso, no sul a gente tem uma espécie de natureza, uma espécie de cultura, um tipo de cultura, no Nordeste outro, então eu tenho bons olhos. Sim, e posso te dizer outra coisa, de 4 prêmios que eu assisti agora no Marrocos, de participantes do mundo inteiro, 2 foram brasileiros. Um foi o da Amazônia e o outro foi Caimã Pantanal. Ah, não acredito, que legal. Foi premiado, fomos premiados, então, assim, foi o ponto alto, acho que, dessa feira de turismo esse ano foi o Brasil. Concordo 100% com você. A gente tem que lembrar que, apesar dos desafios, sim, que a gente tem de segurança, a gente é privilegiado em muitos aspectos. E vou ainda adicionar mais um aspecto que eu acho que você não pensou. Todos os problemas políticos que hoje o mundo vive. Você imagina que a malha aérea, por exemplo, em pedaços, em trechos da Europa, foi alterada por conta de uma guerra. Tantos desafios reais que estão fazendo com que o turismo de luxo para o Brasil se fortaleça mais ainda. Então, destinos que antes eram muito procurados, que eram muito desejados, hoje talvez não estão mais no primeiro plano, não estão no topo, não estão na primeira opção das pessoas, e que passaram a olhar o Brasil por esses mesmos motivos que faziam elas irem para esses outros destinos. Então, existe essa segurança, apesar da não segurança pública, por exemplo, que sempre é martelada e repetidamente falada, a gente não tem uma guerra, a gente não tem desastres naturais, a gente tem um privilégio de ser seguro ao mesmo tempo, né? Então, escuto constantemente de grandes agentes internacionais, inclusive, que trabalham somente com turismo de luxo, que o Brasil é safe grounds, né? Então, a gente é realmente um destino seguro em diversos aspectos. Então, isso eu acho que é mais um motivo pelo qual o turismo de luxo deve crescer. Tem grandes redes investindo no Brasil, hoteleiras também. E um interesse muito grande por pessoas que já desbravaram aí muitos continentes e com receio de outros desastres, com receios legítimos, né, de problemas aéreos, com guerra e por aí vai, de quererem voltar a viajar na América do Sul, principalmente o Brasil, porque
Não é puxando sardinha pra gente, mas na América do Sul realmente a gente se destaca, né? Pois é. Que oportunidade, né? Super. Eu espero que a gente faça bem feito. Saiba aproveitar. Saiba aproveitar. E a minha última pergunta, que não era a última, na verdade, eu vou fazer agora, você conta pra gente, eu aposto que quem tá assistindo esse podcast tá, assim, super curioso para entender valores, para entender de quanto a quanto custas para alugar uma casa cinematográfica hoje no Brasil, no litoral do Brasil, por exemplo. Conta pra gente. Vamos lá. O portfólio que hoje eu trabalho é muito variado, em destinos muito distintos também. Então, eu tenho hoje imóveis que vão de R$ 5.000 a diária, dependendo da temporada, até R$ 150.000 a diária. São Uau! propriedades muito distintas, obviamente, com serviços muito distintos. Eu tenho desde uma casa super bacana, descolada, de uma artista plástica no sul da Bahia, num lugar que só é acessível por barco, que tem não tem fornecimento de energia, que vive de gerador, até um imóvel que acomoda 50 pessoas, com 20 mais suítes, com um staff de mais de 30 pessoas, com o que se chama em inglês White Glove Service, que é o serviço mais primoroso e detalhista em Paraty, por exemplo, no Saco do Mamanguá. Olha. Então, dependendo do local, dependendo da temporada, se é alta temporada, baixa temporada, se é Réveillon, que quando as diárias são as mais altas. Esse é o mais... Sim, o mais procurado, variam de 5 a R$ 150.000. Incrível, incrível. E eu aposto que o seu Réveillon desse ano já está todo tomado. Do ano que vem também? Já começou? Não, ano que vem, de fato, o Réveillon esse ano pouquíssima disponibilidade. Os estrangeiros, obviamente, se planejam com bastante antecedência. Então, por volta de maio e junho, os estrangeiros já têm os seus planos de Réveillon já definidos quando vêm para o Brasil. Tem um público brasileiro, sim, que faz locação de imóveis de alto padrão aqui com serviços, que ainda estão em vias de, mas uma disponibilidade muito reduzida, que me frustra, mas ao mesmo tempo me alegra saber que a gente conseguiu fechar essas locações no primeiro semestre, a maioria delas. Nesse momento do ano, a gente já está fazendo as locações de carnaval. Então, Estão focados já no carnaval. isso, a gente obviamente foca no preparo operacional do Réveillon, é a época de maior número de locações, e com muitos estrangeiros chegando no Brasil e com muitos componentes de viagem, porque apesar de fazerem a locação do imóvel comigo, tem transfer, tem voos, tem chegadas sempre pelos principais aeroportos, que são Rio e São Paulo, e os voos domésticos, tem uma série de componentes que a gente precisa se preparar e se planejar para tal. E é uma época demandante do ponto de vista operacional e de planejamento. No entanto, no ponto de vista comercial e no aspecto de vendas, já existe esse foco e uma quantidade muito grande de pedidos para o carnaval de 2026. Então, sim, 2026 já começou para quem planeja fazer uma locação de uma casa espetacular. Maravilha. Bianca, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada por essa entrevista maravilhosa. Eu queria convidar todos a seguirem também a Armond & Company no Instagram. O endereço é @Armond, com demudo, underline co, underline de novo. Lá você vai saber mais sobre estratégias de negócios do mercado de luxo, mais sobre informações do que está acontecendo, previsões de números, assim, tem muito completo o nosso Instagram, nosso site também, e agradecer mais uma vez a Mirabilis, que nos proporcionou esse podcast. E é isso, obrigada mais uma vez, Bianca. Obrigada a você pela oportunidade, foi um prazer aqui bater esse papo com você. Espero que quem está nos assistindo tenha aprendido alguma coisa, se interessado Com certeza. por alguma coisa, e é isso, foi um prazer muito grande. Obrigada.